Essas imagens, né, elas aludem ao que a gente poderia designar como experimento extremo. E o que é um experimento extremo? Essa é uma expressão cifrada nas discussões sobre genocídios, sobretudo sobre a Shoah, sobre o Holocausto. Quer dizer, são exemplos, são experimentos nos quais a finalidade está indissoluvelmente ligada à ideia de morte. São exemplos traumáticos e difusamente, em termos difusos, problemáticos, mas são eventos cuja finalidade, quer dizer, eventos teleologicamente orientados para a ideia de morte. A não morte, nesses eventos, é acidente, ele é acidental. Quer dizer, a morte, portanto, ela se escreve como cláusula pétrea obrigatória para que esses experimentos tenham algum sentido. E os marcadores são muito semelhantes. Quer dizer, eu fiquei muito impressionado no texto do Hugo, a referência ao lema "esmigalhemos todos", né, que evoca o lema também repetido nos campos de extermínio nazistas: "daqui só se sai pela chaminé". Quer dizer, há uma analogia entre essas duas proposições que reforça muito bem o significado semântico, da dimensão semântica da expressão experimento extremo. Várias ordens de reflexão foram suscitadas quando eu comecei a olhar para essas fotos e pensar: céus, o que eu posso dizer a partir delas? Há uma ordem de reflexões grande se a gente partir da seguinte pergunta: o que está a montante da imagem? O que levou a essa imagem? O que levou a essas imagens? Que processos, né, ocorreram no mundo, né, que fizeram com que esses eventos fossem possíveis, e sendo esses eventos possíveis, essas imagens tivessem sido em algum momento detectadas. Não é exatamente o caminho que eu vou tomar, não sou especialista na história do Camboja, acompanhei, né, interesse o que aconteceu, mas não tenho hipóteses explicativas a respeito disso, portanto eu teria muito pouco a dizer, não vou me arriscar na direção dessa pergunta: o que está montante dessa imagem? Que processos infernais no mundo produziram esse experimento, né, que deu ensejo a que, por acaso, essas imagens fossem, por acaso não produzidas, mas por acaso encontradas e em um estado compatível com o seu armazenamento e na sua transformação em peças de museu, e o que eu vou comentar daqui a pouco, na sua passagem um pouco problemática, mais presente, para o domínio da arte. Como é que a arte acolhe por processos de transfiguração sucessivas, né, e isso que originariamente não é produzido com a intenção de se escrever no domínio da arte. Mas isso eu toco depois. Quer dizer, o fato de eu não mencionar, não tratar dessa questão, quer dizer, o que está montante da imagem, o que levou a isso, não impede que a gente, uma alusão rápida ao que seria, né? Quer dizer, o que essa resposta deveria conter. Quer dizer, várias narrativas sobre causalidades, hipóteses de atribuição de sentido, né, que nos levaria a perguntas irrespondíveis. É possível explicar isso? É possível explicar? Explicar significa normalizar, num certo sentido, quer dizer, explicar as razões, estabelecer toda a cadeia causal que levou a esses eventos, em alguma medida nos compromete com ainda que inconscientemente ou inintencionalmente, a uma perspectiva de normalização, né? Explicar, na verdade, está associado a protocolo, quer dizer, em que medida explicar, por exemplo, está associado a protocolos de fixação da verdade que são de segunda ordem, né, que não relevam dos eventos propriamente ditos. Aqui uma lembrança importante no filósofo da arte, Nelson Goodman, que não cansou de nos ensinar que todas as nossas descrições sobre o mundo fazem sentido apenas, exclusivamente, ou pelo menos prioritariamente, no quadro de referência no qual elas foram feitas, né. Enfim, essas questões não são questões, por exemplo, que estão presentes o tempo todo na discussão sobre as narrativas do Holocausto, né? E certamente elas estão presentes na discussão sobre eventos dessa natureza, que são eventos que pertencem à mesma família dos eventos extremos. Há posições divergentes com relação a isso, há autores que acreditam na possibilidade de uma explicação, uma possibilidade de aceder a evidências, a fatos que exigem moralmente e cognitivamente do historiador a tentativa de explicação. Vários vão nessa direção, mais recentemente o Didi Huberman, no trabalho que fez sobre as imagens produzidas no crematório 5 e 6 de Auschwitz, né, apesar de imagens malgré tout, quer dizer, é um trabalho muito interessante, numa polêmica com Claude Lanzmann, que defende uma posição contrária de que explicar é um ato imoral, né? Significa naturalizar pela imposição aos eventos
rede de causalidade. Então, essa discussão é uma discussão pantanosa, porque os argumentos são interessantes nas duas posições. Eu queria partir de um ponto síntese dessa discussão para desenvolver o comentário que eu, pessoalmente, gostaria de fazer com relação às imagens. Um ponto sintetizado por uma autora chamada Shoshana Fellman, que, numa certa altura, disse do Holocausto, mas a gente pode generalizar, que esses eventos são eventos sem testemunha. São eventos sem testemunha. Né? E exatamente a noção de evento sem testemunha dá passagem para aquilo que, do meu ponto de vista, é possível, do ângulo que eu quero adotar, é possível discutir. Não responder a pergunta o que está montante da imagem, mas responder a pergunta o que está ajusante da imagem. O que vem depois da imagem. O que essa imagem produz. O que segue a ela. Eu acho que há um atrator imenso dessas imagens, em primeiro lugar, porque elas são o índice de um hiato entre a fotografia e a morte, e o seu resultado. Eu acho que o que nos afeta nessas imagens é o fato de que são os últimos vestígios dos que vão morrer. Portanto, e mais do que isso, quer dizer, mais do que uma mobilização, uma empatia pelos que vão morrer, é porque é da natureza dos processos, dos experimentos extremos, que o sentido desse processo se efetue na sua conclusão. Sendo experimentos voltados para a morte, é como se a morte, como se a desaparição das vítimas revelasse a integridade do processo. Quer dizer, a integridade do processo não é revelada pela busca, as causas remotas, arqueológicas, que na ordem da história deram origem a isso. Evidentemente que há causas que tornaram isso possível, esse não é o ponto. O fato é que, nessa cadeia de causalidades, há momentos em que os efeitos ultrapassam as causas e no certo sentido, a verdade de todo o processo, ela se materializa, ela se abate, ela surge com a sua conclusão. Né? E a conclusão é a morte, é o extermínio, né? Salvo acidente de percurso, como os casos que o Hugo mencionou. Mas eu acho que esse é o atrator fundamental dessas imagens. Né? Elas, na verdade, elas nos levam até um certo limite, além do qual nós não podemos ver, além do qual nós não vemos, quer dizer, que é a conclusão disso daqui. Isso é um topos muito recorrente na literatura de testemunho sobre a Shoah. Primo Levi, por exemplo, dizia que, aos que se dirigiam a ele como especialista, né, na Shoah, no que aconteceu em Auschwitz, ele fazia questão de sempre dizer que ele, primeiro, havia sobrevivido por acaso, ele não tinha nenhuma teoria sobre a sua sobrevivência, e segundo, que ele não viu tudo. Os que viram tudo não sobreviveram para morrer, né, porque a finalidade do evento é o extermínio daqueles que vivem o experimento na sua totalidade. Portanto, há um hiato, quer dizer, que esse é irrepresentável, esse é irrepetível, porque é vivido terminalmente por aqueles que atravessam o processo até o fim. E essas imagens é como se elas nos levassem até a anticâmara da morte, né? Elas nos levam até o limite, além do qual nós não podemos penetrar. Então, é como se o sentido dessas imagens, portanto, exigisse essa reflexão a respeito do que vem depois delas, né? Não tanto o que elas revelam para trás, mas o que nós imaginamos que vem depois. E nessa sequência, já para começar procedimentos de pouso, né, eu acho que essas imagens, elas dão também um ensejo excelente para uma discussão sobre a relação entre arte e moralidade. Eu acho que é uma excelente oportunidade para pensar essas questões. Estou dando de barato aqui, quer dizer, não tenho tempo para desenvolver isso, que essas imagens foram acolhidas pelo universo semântico da arte, certo? Por N processos de transfiguração, quer dizer, no momento que essas imagens são expostas no MoMA, no momento que uma revista de fotografia dá esse tratamento formal a esta imagem, certo? Isso lembra, por exemplo, o tratamento formal que Christian Boltanski deu das fotografias das crianças do Liceu de Chazz, enfim, uma escola judaica perto de Viena, todos morreram no Holocausto. Boltanski pega fotografias de cada criança e faz ampliações imensas. Só que essa ampliação aqui, ela vai na direção da nitidez, e ela produz um efeito empático pelo aspecto de vida que essa imagem nos revela. O que o Boltanski fez foi esgarçar a ampliação e transformar o rosto das crianças, fora de foco, em máscaras de morte. Quer dizer, o efeito é o mesmo, só que em direções diferentes. Quer dizer, aqui nós temos a empatia digamos assim, pela eternização desse sujeito como uma pessoa viva, né? E no caso das crianças, como antecipação do que aconteceria com elas, representadas como máscaras de morte, né? Portanto, nós estamos no domínio da arte, isso não há muito o que discutir,
evidentemente há muito que discutir, eu não tenho tempo para fazer isso aqui. Tá? Então, o comentário final vai nessa direção, quer dizer, em que medida a arte, imagens ou arte, num certo sentido, pode, quer dizer, a discussão sobre isso pode se aproximar de uma discussão nossa sobre o juízo moral. Quer dizer, que a arte figurativa tenha feito isso é óbvio, quer dizer, a arte figurativa ela é portadora de uma mensagem explícita, não há muito problema, não é filosoficamente problemático falar da arte figurativa como portadora de mensagens, quer dizer, desde, sei lá, do Bruegel, a capa azul, né, que representa um sujeito com uma capa azul no meio de uma pintura, que é a marcação do marido traído, né, e várias representações pictográficas ao longo do quadro de maldades que os holandeses daquela época faziam, quer dizer, um quadro altamente moralizador, portanto, ele é explicitamente moralizador pelos seus efeitos de representação. A própria música é possível esse tipo de alusão explícita a objetos externos, né? Quer dizer, não só a música, o cinema. O Woody Allen dizia, por exemplo, que toda vez, a música mesmo, o Woody Allen dizia que toda vez que ele ouvia a Cavalgada das Valquírias, ele tinha vontade de invadir a Polônia, né, por exemplo. Então, tem esses efeitos que não se dão só na moralidade, se dão também no campo da ação política. Há quem escute a horrorosa abertura 812 de Tchaikovsky que sinta palpitações patrióticas, não é isso? Ou mesmo a música não tão amigável, tonal, quer dizer, como a de Tchaikovsky, mas a música que beira a tonalidade de Shostakovich, que em princípio não tem forma, mas quando ele atribui a um quarteto dele magnífico o nome de Quarteto de Dresden, isso imediatamente faz com que desabe sobre esse experimento artístico um sentido impressionante. Portanto, eu acho que há várias maneiras pelas quais várias linguagens da arte se aproximam da alusão, quer dizer, a transmissão, digamos, mensagens morais, e aproximando, portanto, a discussão da arte com a discussão do juízo moral. Tá? O tema das imagens da morte é muito frequente nisso, o Boltanski, que eu acabei de citar. Lembro também do Flávio de Carvalho, que desenhou a mãe dele morrendo, tá? Quer dizer, numa aproximação até mais radical do que essa aproximação que nós temos aqui. Mas eu queria fechar meu argumento o seguinte: existe uma outra modalidade, que é esta modalidade aqui, de aproximação, que eu acho que é uma forma de concepção da arte como apresentação de vestígios. Uma aproximação da arte com a ideia de verdade. Né? Uma ideia de arte que quase que se deposita sobre uma ideia de mineralidade, pensando a mineralidade como último vestígio ontológico que subsiste sem interpretação. Claro que isso tudo é impossível, estou falando só como movimento. Não é contar um conto, não é contar uma história que tenha uma conclusão moral explícita, mas simplesmente a exposição de vestígios sem subtítulos, sem legenda, sem voz em off, sem alguma coisa que explique o que está acontecendo. Quer dizer, uma certa ontologia de vestígios que aparece e que produz o que a gente poderia designar como efeito verdade. Isso tem um impacto imenso no campo da moralidade. Né? Isso tem a ver, por exemplo, isso, na verdade, toca em várias questões, toca numa questão que, do meu ponto de vista, é importante, que foi levantado há algum tempo por um autor formidável, que é o Hans Blumenberg, num livro pequeno chamado Naufrágio sem espectador. E é um problema que ele põe nesse livro, que ele designa como o problema do espectador incólume, que eu acho que é fundamental, um tema fundamental na relação entre uma imagem que sai de si e produz efeitos de moralidade. O que é o espectador incólume? Isso é um problema descoberto por Montaigne, no século XVI. Montaigne dizia o seguinte: quando eu escuto uma história sobre naufrágio, eu fico muito impressionado, fico com pena daquelas pessoas, desagradável essa experiência e tal, mas assim que logo depois que eu acabo de manifestar a minha posição de pena, eu penso cá comigo, que bom que eu não estive lá. Tá certo? Esse é o problema do espectador incólume. O círculo da afetação moral através da arte, da imagem, tem que lidar com essa barreira do espectador incólume. Né? E há vários recursos narrativos para, não digo eliminar o espectador incólume, porque, no fundo, que bom que nós não estivemos lá. Isso é quase que inerradicável. Mas dificultar a operação desse mecanismo de defesa. Né? Essas imagens fazem isso. Primo Levi fez isso magnificamente bem no É Isto o Homem, quando ele falava das roupas das crianças penduradas no arame farpado, antes da partida para o campo. Né? Quando ele, ao descrever as mães dando banho nas crianças, ele, tal como Machado de Assis, vira-se para o leitor e pergunta: vocês não dariam um banho nos seus filhos, mesmo sabendo que eles vão morrer? Quer dizer, portanto, são recursos narrativos, né, que associados a essa atividade de mostrar coisas, quer dizer, uma forma de arte que mostra. Né?
E a expectativa dessa forma de arte é que um certo circuito de empatia moral acabe por se configurar. Quer dizer, dos fatos, entre aspas, vamos para a imagem, da imagem vamos por um efeito de empatia moral, tá certo? Da empatia moral vamos para uma reconfiguração por parte do observador dos fatos que aconteceram e a solidariedade possível com aqueles que viveram os fatos originários, né? Então, acho que é uma oportunidade extremamente interessante e um recurso utilizado por uma tradição de produção de imagem que tem buscado a moralização, digamos assim, de parte da atividade estética, sem que isso signifique o apelo à explicação, né? À explicação, ao texto, à explicação, ao convencimento retórico, né? E atento às propriedades formais que a arte tem que ter, né? Esse comentário que eu queria fazer, agradeço aí a atenção de vocês. Obrigado. Agora vamos ao professor José de Souza Martins. Eu também agradeço o convite inesperado para comentar esse texto e eu estava muito apreensivo, porque do Camboja eu não sei absolutamente nada, a não ser o que todos nós acompanhamos na época da Guerra do Vietnã, com notícias fragmentárias e esparsas, não muito informativas, no fim das contas, por razões óbvias, notícias de guerra, uma guerra extremamente complicada. E eu me lembro que a única coisa que de fato eu acompanhei, mas se dissolveu um pouco na memória, foi um episódio envolvendo os antropólogos, que foi a história do uso de antropólogos pela CIA para fazer pesquisa no Laos, não me lembro desses países. Os relatórios dos estudos iam para o Pentágono e os arrozais e os lugares estratégicos eram bombardeados e os arrozais queimados. A denúncia foi liderada pelo Eric Wolff, um antropólogo americano importante, que a partir daí teve a sua vida totalmente infernizada, porque ele fez a guerrilha dos arquivos, quer dizer, ele apoiou um grupo de estudantes que teve acesso a um arquivo de